Brasil. Quarta-feira a gente vai viver uma super quarta-feira com as duas partidas semifinais, Fluminense e Corinthians no Rio, São Paulo e Flamengo no Morumbi, e a primeira rodada, né? Depois nós temos duas rodadas das competições sul-americanas e lá no dia 14 de setembro os jogos de volta. Você já conseguiu ter uma noção, assim, muito do que você está observando agora, porque eu acho que os jogos têm um aspecto muito diferente, esse tipo de jogo. Proporcionalmente, esses dois clássicos, eles estão muito igual, eles estão muito... Há uma distância em algum confronto. A distância, boa noite Kleber, boa noite a todos, a distância entre o Flamengo e o São Paulo é maior entre qualidade, entre possibilidades, entre talentos do que entre Fluminense e Corinthians. Acho Fluminense e Corinthians um jogo mais equilibrado, onde a gente vai ver muitas estratégias diferentes, bem peculiares. É fácil identificar um time do Fernando Diniz no futebol brasileiro e o Vitor Pereira, aos poucos, vem fazendo com que a gente entenda como ele gosta que sejam os seus times nesses jogos, principalmente mais decisivos e mais importantes. E o São Paulo e Flamengo, eu acho que o Rogério Ceni deu a letra depois do jogo contra o Santos, né? Ele disse... Se a gente errar esse tanto de passe contra o Flamengo, é 3-0 no primeiro tempo, se eles estiverem inspirados. É lógico que ele exagera um pouco, mas hoje quem vai enfrentar o Flamengo precisa ter um nível de concentração e entender que mesmo jogando em casa, você vai ter que se preocupar em marcar o Flamengo e também encontrar um jeito de machucá-lo, porque hoje é um time que reúne os grandes talentos do futebol. E Palmeiras e Flamengo são os dois melhores times do Brasil, indiscutivelmente. O profissional do futebol nunca acha que tem os dois melhores times de um país? En Brasil hay times diferentes. Creo que Palmeiras ha logrado en el tiempo consolidar un estilo. Flamengo tiene o cuenta siempre con un plantel de futbolistas de elite. Ahora Fluminense futbolísticamente está... o colectivamente ha logrado el entrenador un grupo de jugadores que funcionen como él quiere y está siendo competitivo de esa forma. Pero bueno, yo siempre digo que a mí me tocó dirigir la Liga Española, la Liga Francesa, en Sudamérica casi todas las ligas, y esta liga es extremadamente competitiva. Nunca, salvo la época que me tocó a mí en Santos, que estaba Flamengo muy desprendido, sí. Siempre hay mucha equidad, o sea, más allá hay muy buenos futbolistas en todos los lugares. Yo creo que Brasil es la cuna de los futbolistas y acá siempre cualquier equipo tiene o nace un futbolista nuevo o aparece una revelación y termina sorprendiendo en cualquier torneo. Entonces, que en realidad fue lo que me trajo a mí a dirigir a este país. Sí, la capacidad del jugador brasileño. Yo creo que poder dirigir en este torneo tan difícil, tan competitivo, con tantas fechas, con tanta impaciencia del torcedor, era un desafío. Mantenerme 2 años dirigiendo sin que me pudieran sacar acá ya era un éxito como extranjero. Y bueno, fue un desafío que tomé e la verdad que disfrutei dirigindo este torneio. Torneio muito equitativo. Isso a gente ouve muito dos profissionais que vêm trabalhar no Brasil, né? Esse elogio o quanto o nosso país consegue, como ele disse, projetar novos jogadores, revelar novos jogadores, esse equilíbrio do campeonato que ele acaba de dizer não viu na França, não viu na Espanha e nem em outras ligas. O Milton narrou o jogo no Premiere e você trabalhou na transmissão da Globo com o Luiz Roberto e com o Júnior. O jogo foi 1-1. O Flamengo faz um gol e o Palmeiras vai empatar. Qual foi o equilíbrio do jogo? Foi esse de primeiro tempo do Flamengo, segundo do Palmeiras? Foi. Eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras fez 15 minutos muito fortes e depois o Flamengo ajustou a marcação e foi superior ao Palmeiras num jogo muito disputado. Gol foi do Vitor Hugo, né? Gol do Vitor Hugo primeiro. E no segundo tempo o Palmeiras foi para o risco, aí eu acho que aumentou a intensidade do jogo, encurralou o Flamengo, chegou ao gol de empate e teve mais próximo da vitória. Aí na hora que o Flamengo coloca o Rascaeta, Pedro, Gabigol, a coisa muda um pouquinho e volta a ter que ser equilibrada. Mudou, né, Milton? Mas em momento nenhum, depois que o Palmeiras recuperou esse controle...
ele chegou a ser mais ameaçado do que ameaçador. Na verdade, eu concordo um pouco com o que disse o Sampaoli. O jogo teve mais momentos de equilíbrio do que de muito domínio de um dos dois, né? O Palmeiras começou melhor, o Flamengo equilibrou, o Flamengo termina o primeiro tempo melhor que o Palmeiras, podia ter feito até um segundo gol. O Palmeiras volta melhor no segundo tempo, mas aí quando o Palmeiras faz o gol, que é com 20 minutos, é exatamente o momento que o Dorival está começando a mexer no time, né? Tá colocando os titulares para jogar. E aí o Flamengo retoma um pouco o controle do jogo, chegou a ter uma chance de fazer um segundo gol com o Lázaro na frente do goleiro, enfim. Então, acho que o empate acabou explicando bem o que foi o jogo, né? Mas o que me incomoda um pouco no Brasil hoje em dia é essa coisa de você dar a impressão que só a partir dessa temporada a gente passou a ter jogo de quarta e domingo, né? E sempre foi assim, né? Sim. Porque agora ninguém mais consegue fazer 2 jogos por semana, jogador nenhum mais faz, né? Então, o Flamengo optou por essa tática de botar o time reserva para jogar, porque por melhor que seja o time reserva, ele é um time reserva, né? O bom mesmo do Flamengo estava no banco. Então, acho que se o Flamengo tivesse optado por jogar com o seu time titular, talvez pudesse ter saído de São Paulo com um resultado melhor. O que não quer dizer que ele ia melhorar muito a situação do campeonato, porque ele cairia de 9 para 6, a diferença, e é pouco provável que o Palmeiras tenha uma queda de rendimento daqui para o final do campeonato que permita aos outros tirarem, né? Aquela coisa que você começou falando da arrancada. A arrancada só acontece quando os outros deixam de ganhar ponto. Também, né? Não basta você ganhar todos os Você pode seus melhorar jogos. um pouco o seu, Os mas outros para ganhar... têm que perder pontos. É. E não parece que o Palmeiras vai passar por uma situação dessa nessas últimas 15 rodadas. Até porque ele tem uma competição a menos em relação ao Flamengo, por exemplo, né? Que vai jogar todo meio de semana e o Palmeiras não. É. Agora, o que me surpreendeu, assim, um pouco negativamente, foi o Palmeiras jogar abaixo do que vinha jogando, tendo o seu principal time e tendo tido uma semana inteira para trabalhar, né? E não jogou o que se imaginava que podia jogar em casa com a sua torcida, enfim. O Palmeiras jogou com o seu time principal. O Flamengo foi o Santos, Mateuzinho, o Pablo, o Davi Luiz e o Ayrton Lucas, né? João Gomes, Thiago e Vitor Hugo, Marinho, Lázaro e o Cebolinha. Foi o time do Flamengo. Foi feita uma pergunta para alguém do Palmeiras, São Paulo, que eu achei interessante. Eu não sei, que hora que vocês sabem a escalação do outro time? É uma hora antes do jogo? Sí, normalmente sabemos que con qué equipo va a afrontar no con el sistema, pero con el equipo que va a afrontar cuando se entregan las planillas ahí. Quando vem a súmula. Sim, sim. Quando você pega, por exemplo, vamos imaginar que você fosse técnico do Palmeiras e monta o seu time, é o time titular do Palmeiras. Cada um vai imaginar Eu imaginava que o Flamengo viesse com mais titulares, o Losetti também, o Caio Também meio mesclado, não sei você, por essa questão do campeonato. Quando você pega a súmula e fala assim, pô, eles vêm com um time diferente, de alguma maneira pode baixar um pouquinho aquela empolgação, aquele foco do time? En realidad, cuando un equipo está preparado semanalmente para afrontar un partido de este tipo, pensando más en el rival que en uno propio, afecta. Porque se charlas diarias sobre los movimientos de jugadores rivales, pelota detenida, un montón de factores que cuando uno habla y piensa más en el rival que en uno y adapta sobre el rival es complicado. Pero cuando uno piensa en la filosofía de tu propio equipo y de la cultura futbolística que tiene para afrontar diferentes realidades para que el jugador lo tenga claro, no debería generarte incomodidad. Sí genera incomodidad, porque a mí me pasó en una etapa de entrenador que yo adaptaba mucho a los equipos rivales. Entonces ya cuando alguien me modificaba algo, me modificaba todo. Pois é, e o Abel, aparentemente, monta o Palmeiras muito em função do adversário, né? Então, hoje acho que menos. Mas eu não acho que seja muito na questão de motivação. Não, tático. Pelo seguinte, motivação não, evidente, não tem motivação. O Flamengo... É isso que ele falou, né? Se você prepara o teu time imaginando o movimento do outro, a estratégia do outro, a dinâmica do outro, você pode, é um outro jogador. Não, mas principalmente assim, o Flamengo que entrou em campo, considerado o Flamengo, segundo time do Flamengo, que é fortíssimo, é um time de muita pressão na marcação no meio de campo e ataque pelas laterais, pelas beiradas. Com o Marinho, que trabalhou com o Sampaoli, e com o Cebolinha do outro lado. O Flamengo titular já é um time que ocupa mais o corredor central, porque congestiona mais com Everton Ribeiro e Arrascaeta. A minha pergunta para você eu acho que a grande característica e o grande mérito do Palmeiras é se adaptar ao adversário e às circunstâncias do jogo.
Você trabalha das duas maneiras. Mas na hora que você sabe que vem o reserva, você muda a postura, por exemplo. Ó, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, vamos fechar um pouquinho Meu mais Deus. aqui e atacar Vou rezar. e explorar o contra-ataque. Ah, não, agora é um time mais reativo, é um time que vai marcar mais forte. Vamos marcar lá na frente, vamos tentar decidir e conseguir um gol rápido. Muda a estratégia do jogo? Depende de las características En mi caso, yo pienso siempre que mis equipos se construyan de convivir mucho más tiempo en campo rival que en el campo propio. Creo que lo más complicado que a mí me ha tocado enfrentar a Palmeiras es cómo llegamos a campo rival. Porque en cada error para subir a campo rival se provocan transiciones que Palmeiras aprovecha con mucha velocidad. Cuando ya te instalás en campo rival y tenés a Ronnie o a Scarpa ayudando a los defensores, los tenés mucho más lejos de tu arco. Pero en la subida del balón, donde Palmeiras por ahí aprovecha los ataques tras robo a mucha velocidad y más en ese campo que lo conoce muy bien, se hace muy difícil. Yo considero el fútbol como una globalidad, no considero eso de atacar un equipo que ataca, uno que defiende. Yo creo que la globalidad es juego. Y para mí el partido estuvo mucho tiempo neutralizado porque había, en el primer tiempo creo que Palmeiras tenía un solo jugador libre, que era Rocha, en el lateral derecho, no había más libre, y había que encontrar ese jugador para que se produzcan algún tipo de modificaciones. Y Flamengo, en el juego interior estaban todos equiparados, o sea, se dio un partido de mucho duelo, donde había mucha fricción, y en esa fricción se neutralizaron mutuamente. Por eso digo que fue un partido donde el juego no estuvo tan presente y estuvo mucho más la neutralidad que provocaron los dos sistemas hacia el equipo de enfrente. Assim, os dois times souberam anular o adversário. Houve uma boa resistência ao ataque adversário, de parte a parte, com um momento ou outro. Algum dos dois te agrada mais no estilo? Flamengo e Palmeiras? Ou os dois se completam? É isso que você falou, né? Não existe um time que só ataca e um time que só defende. O Palmeiras passou a ser um time muito versátil. A partir do quê? Do segundo ano do Abel. Né? E o Flamengo é um Flamengo que os próprios jogadores determinam a característica do time. Tem algum dos... Eles são muito distintos, Flamengo y Palmeiras? Yo creo que son diferentes. O sea, la organización de Palmeiras, sin demasiadas contrataciones de excelencia en el proceso de Palmeiras, de este entrenador, ha generado niveles de compromiso en diferentes facetas estratégicas y tácticas bastante de alto nivel competitivo, porque evidentemente es muy difícil convertirle a Palmeiras. Creo que el Flamengo tiene, con el estado de ánimo que tienen actualmente sus futbolistas y por la calidad que tienen, generan un montón de secuencias naturales de ataque que realmente parece ilógico que hayan estado en un momento en 14º lugar. O sea, porque cuando un entrenador piensa de que los jugadores se tienen que adaptar a su estilo y no encontrar las virtudes que tienen este tipo de futbolistas, bueno, normalmente el fracaso está asegurado. Y en ese sentido, mi manera de pensar es que sigo pensando que para mí el fútbol no es de los entrenadores, es de los futbolistas. Y cuando uno tiene buenos futbolistas y le da un compromiso desde el juego, desde el balón, que para mí es lo más importante, por eso digo que a este país me trajo la historia. No sé si me traería el presente. No sé si el presente me traería a este país. La historia de este país es una historia rica en el juego. A história do futebol brasileiro é que te inspirou para vir. Y el amor por la bola. Pela bola. Por la bola. Es decir, uno va a la playa y la bola está en todos lados. En todos los lugares. En todos los lugares. O sea, por eso siempre a mí cuando me tocó ser un hincha de mi país o de mi selección o de mis equipos, venir a jugar a Brasil era a ver cuánto perdíamos. A ver cuánto perdíamos.